bom dia. Estamos de volta nesta terça-feira, 3 de dezembro de 2024. Sejam todos bem-vindos. Meus amigos, há 12 anos atrás, a Grécia quase quebrou. Literalmente. Esteve ali a um passito de galo de quebrar totalmente. A receita do fracasso? Simples. A Grécia gastava mais do que arrecadava. Parece que nós conhecemos bem esse problema. A Grécia arrecadava mais do que gastava e financiava os seus gastos com empréstimos. E acabou precisando de empréstimos para cobrir os empréstimos dos gastos, e aquilo virou uma bola de neve, e assim a Grécia esteve bem próxima do Grexit. Pois é, há 12 anos. Hoje, contudo, as coisas são diferentes. A Grécia está crescendo novamente. A estimativa de crescimento esse ano passa dos 2%. Foram 12 anos de muito sacrifício, mas a Grécia entrou na linha. Outro país, o mais importante talvez da Europa, um dos mais, né? Vamos colocar a Alemanha também como a principal, mas depois da Alemanha, o principal país da Europa, a França está fazendo o caminho inverso da Grécia. Nos últimos 12 anos, enquanto a Grécia lutava para subir, a França lutava para descer. E hoje, acreditem, ela está próxima do colapso econômico. Pois é. Eu já falo sobre isso. Antes aqui, uma notícia interessante por falar em Grécia. O presidente Donald Trump, o presidente eleito, estará na França no próximo nesse fim de semana, para a reinauguração da Catedral de Notre Dame. Eu, quando olhei essa notícia, tive assim, um certo desconforto. Penso que não é hora de Trump sair dos Estados Unidos e ir para um país lacrador como a França. Mas, enfim, é importante a presença de Trump na Europa para marcar território, como ele fez no seu primeiro governo, quando os líderes globalistas europeus ficaram aflitos com sua presença. Agora será diferente. Agora, além da aflição, haverá, claro, um pouco de temor também, porque Trump é o homem que empunha a espada das tarifas. E a França, bem, a França, já vamos falar sobre a França. Mais uma informação importante antes da França. O governador da esquerdíssima Califórnia, que já nem é tão esquerda assim, Gavin Newsom, está provocando Donald Trump. Vejam só, matéria curtinha, essa foi publicada no Breitbart News. Diz que o governador da Califórnia, Gavin Newsom, convocou a legislatura estadual para uma sessão especial ontem, segunda-feira, projetada para, prestem atenção, tornar o Estado à prova de Trump, aprovando inclusive 25 milhões de doletas para uso em ações judiciais contra a administração entrante. Eles aprovaram o uso de 25, tiraram do orçamento 25 milhões de doletas só para dedicá-los a ações contra o governo Trump, que nem iniciou ainda. Como o Breitbart News observou, após a eleição de novembro, Newsom anunciou essa sessão especial, não para lidar com problemas urgentes que o Estado enfrenta, não, mas para o propósito político de liderar a chamada resistência, ou seja, oposição ao presidente eleito Donald Trump. Trump respondeu no Truth Social dizendo que Newsom está usando o termo prova de Trump como uma forma de impedir todas as grandes coisas que serão feitas para tornar a Califórnia grande novamente. Pois é. Ele está indo na contramão de outro irmão de ideologia, Justin Trudeau, lá do Canadá. Trudeau viajou às pressas para Mar-a-Lago, para o resort Mar-a-Lago, na Flórida, de Donald Trump, no sábado,
jantou com Trump no sábado para pedir, aqui no interior a gente costumava usar esse termo, pedir pinico. Ele está assustado, claro, com as ameaças tarifárias de Donald Trump. Então, correu para Mar-a-Lago para conversar com o chefe, com o presidente eleito norte-americano, e Trump disse o seguinte: olha, se vocês não podem arcar com certas decisões econômicas, então vamos fazer do Canadá o 51º estado norte-americano, certo? Bem, acontece o seguinte, como a Califórnia quer se desmembrar, ao que tudo indica aí pelas aventuras de Gavin Newsom, poderia então continuar os Estados Unidos tendo 50 estados. Pega o Canadá e, bem, vocês entenderam. O problema é que tem muita gente que diz o seguinte: olha, se a Califórnia se desmembrar dos Estados Unidos, Trump, claro, construirá uma grande cerca para dividir os dois países. E aí, os californianos terão que nadar muito para chegar à Flórida. Uma vida muito mais difícil do que a dos cubanos, certamente. Os cubanos, parece, nadam quase que em linha reta para chegar à Flórida. Os californianos terão que fazer uma volta tremenda, né? Haja fôlego, misefio. Bem, continuamos aqui. Temos mais uma informação interessante, mas essa eu vou falar à noite, à tardinha ou à noite, na curtinha do professor. Elon Musk parece gostou e muito de financiar políticos vencedores. Ele agora, segundo dizem aí nos bastidores, quer financiar um político importantíssimo no Reino Unido. Eu vou falar disso à noite. Financiar, claro, com muita grana, evidentemente. Resultado da escolha de pessoas importantes para enxugar a máquina do Estado na era Trump, na próxima era Trump. Vivek Ramaswamy já começou a dar o ar da graça, mostrando o que virá por aí. Prestem atenção, matéria publicada pela Fox News, é curtinha também, diz o seguinte, essa de cair o queixo. De cair os butiá do bolso, como também se diz aqui no interior. Vivek Ramaswamy destruiu um acordo relatado de que a cidade de Nova York pagaria 220 milhões de doletas a um hotel de propriedade paquistanesa em Manhattan para abrigar imigrantes ilegais. Disse ele, trata-se de um hotel financiado pelo contribuinte para imigrantes ilegais e é de propriedade do governo paquistanês, o que significa que os contribuintes de Nova York estão efetivamente pagando um governo estrangeiro para abrigar imigrantes ilegais em nosso próprio país. Isso é loucura, disse Ramaswamy. Isso ele disse na sua conta no X. Aí diz a Fox que espera-se que o acordo gere receitas de até 220 milhões de dólares. Não para nós aqui nos Estados Unidos, para o Paquistão. Pois é aquela história, né? Quem lacra não lucra. Por falar em quem lacra não lucra, lembram da historinha da Grécia no começo deste vídeo? Então vamos à notícia principal de hoje. A França pode colapsar. Ela está mais ou menos como esteve a Grécia. Não no profundo da crise, mas está se encaminhando para isso. Presta atenção. De acordo com a última previsão econômica de outono da Eurostat, a economia da Grécia deve crescer 2,3% em 2025, acima dos 2,1% deste ano, reforçando sua posição como um dos países com desempenho mais dinâmico da zona do euro. Em contraste, o crescimento econômico da França deve desacelerar para modestos 0,8% em 2025, abaixo dos 1,1% em 2024. Está despencando! Destacando os desafios enfrentados pela segunda maior economia da Europa. Essa divergência também se estende às trajetórias fiscais. A relação dívida pública-PIB da Grécia deve cair significativamente,
de 153,1% em 2024 para 146,8% em 25 e 142,7% em 26. Ou seja, a Grécia parece aí o novo Eldorado da economia europeia, refletindo a consolidação fiscal em andamento. A Grécia é um país sério. Fazendo aqui um plágio a um notório militar francês, Charles de Gaulle, a França parece, não é um país sério, mas isso é só uma brincadeirinha, não levem a sério. Enquanto isso, a dívida pública da França deve aumentar de forma constante, passando de 112%, 112,7% em 2024, para 115,3% em 25 e atingindo 117,1% em 26. É o caminho oposto da Grécia. Partidos de oposição de extrema-direita e esquerda têm ameaçado derrubar o governo de Barnier por causa do seu orçamento, o primeiro-ministro francês, que inclui 60 bilhões de euros, 63 bilhões de dólares em aumentos de impostos e cortes de gastos. O primeiro-ministro francês, então, corre o risco de votos de desconfiança dos dois lados, a esquerda e a direita, nos próximos dias. Os investidores em títulos temem que o colapso do governo signifique que qualquer esforço para cortar empréstimos seja abandonado. A dívida francesa, historicamente elevada em 112% do PIB, e está aumentando, Misefio. O Estado gastou muito em resposta ao choque Covid-19 e, presta atenção, Covid-19 vem sempre casado com outro produto, presta atenção. E na guerra, ou da guerra na Ucrânia, enquanto as receitas fiscais ficaram aquém das expectativas, abre aspas. Mesmo que o governo conseguisse a consolidação planejada, a França ainda teria um déficit orçamentário bastante elevado, disse Max Kitson, estrategista de taxas da Barclays. Ele disse também que, se você observar o perfil da dívida em relação ao PIB da Grécia, verá uma trajetória descendente que contrasta com a trajetória ascendente da França naquele entonces, e agora as coisas se inverteram. O escritor e comentarista econômico Mike Shadlock disse o seguinte, ele fez um comentário a respeito da situação na França. Não vejo quase nenhuma chance da França cumprir as regras orçamentárias e fiscais da União Europeia. Além de tudo isso que já foi explicado, Trump quer que a União Europeia aumente os gastos militares e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, continua aderindo a mandatos absurdos de energia verde. 3 anos atrás, Le Pen comentou: quero que a França deixe o comando militar unificado da OTAN. Nunca concordarei que nossas tropas sejam subordinadas ao comando da OTAN ou ao comando europeu. A França deve retornar ao status na aliança que teve de 1966 a 2009. Mas aí diz o comentarista, desde então ela voltou atrás em algumas dessas declarações, claro, para se tornar mais palatável ao eleitor. Mas duvido que suas opiniões tenham realmente mudado. Aliás, essas opiniões, que foram meio que disfarçadas para, digamos assim, ser palatável à esquerda, ganham ou voltam a ganhar força agora com a vitória de Donald Trump, isso todo mundo sabe. Então, Le Pen vem aí com um discurso mais afiado do que nunca. Termina o comentarista dizendo: espere fogos de artifício no orçamento, energia verde, OTAN e ameaças tarifárias de Trump, independentemente da guerra jurídica, manter Le Pen fora do poder ou não. Uma profunda crise na União Europeia está prestes a explodir. Pois bem, então voltando aqui à primeira informação deste vídeo, Donald Trump estará na França nesse fim de semana para a reinauguração da Catedral de Notre Dame. Será também por isso, mas por outras cositas principalmente.
Muito bem, então, para terminar, aquela famosa frase, né, que serve muito bem para a França de Macron. Quem lacra, não lucra. Ou seria a França de Lacron? Então não esqueça, à tardinha ou à noite eu volto com mais uma curtinha do professor. Dessa vez vou falar de um político que pode ser financiado por Elon Musk. No Reino Unido. Até depois, se Deus quiser.